glória do seu nome. E Deus põe a sua mão poderosa sobre essa cidade. Eu estou muito feliz por estar aqui e agradecer esta oportunidade que o vereador Edson Flávio nos dá, e meus amigos, Coronel Hudson, Coronel Claudeci, e agora outros amigos que nós estamos aqui conhecendo, para esta oportunidade. Quero saudar, quero parabenizar, e quero também representar a nossa Polícia Militar, daí a nossa vestimenta, o nosso traje, representando a Polícia Militar. O convite, inclusive, foi feito nesse sentido, de representar a Polícia Militar como policial, mas como pastor, o homem da Bíblia, capelão, e Deus nos deu o privilégio de coordenar 8 padres e 4 pastores, número de 12, o número da igreja. Nós temos na Polícia Militar 8 padres e 4 pastores, além de mim. Há 6 anos que eu estou comandando estes 8 padres e 4 pastores na assistência religiosa da nossa Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E esse é um grande privilégio, poder estar aqui representando o nosso comandante-geral, o Coronel Erir da Costa Filho. Trago dele as saudações para todos vós. E quero trazer também uma palavra que me foi solicitada sobre a Bíblia, este livro que já foi tão falado aqui, e às vezes eu não sei se é mais difícil falar no início ou depois, porque todos já fizeram seus testemunhos, mas eu gostaria de dizer uma palavra, reforçando que os testemunhos aqui feitos. A Bíblia é um livro muito antigo. A Bíblia, ela foi primeiro o Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é a Bíblia hebraica, que foi canonizada pelos judeus. Primeiro a Torá, os 5 livros de Moisés, mais ou menos na época de Esdras, 450 a.C., ela foi redigida e uns 50 anos depois foi canonizada. A gente não sabe a data exata, mas foi entre o terceiro e quarto séculos antes de Cristo. Depois foi canonizada a segunda parte da Bíblia hebraica, o Nebiim, os profetas. São 15 livros proféticos e 6 livros profetas menores e profetas maiores, que são os nossos livros históricos, os 6 livros históricos, e mais 15 profetas, exceto Daniel e Lamentações, que vão fazer parte do Ketubim, que são os escritos. Os profetas foram canonizados no século II pelos judeus. O judaísmo começou com a Torá no século IV e III, depois os profetas, a lei e os profetas. E depois de Cristo foi canonizada a terceira parte da Bíblia hebraica, o Ketubim, os escritos, os salmos, os livros de sabedoria e os livros das festas judaicas. E assim Jesus Cristo, então, tinha nas suas mãos a Bíblia hebraica com as 2 primeiras partes. E depois da morte de Cristo foi canonizada a terceira parte da Bíblia hebraica, que dá o nosso Antigo Testamento. E enquanto foi canonizado a terceira parte do Antigo Testamento, estava sendo escrito o Novo Testamento, pelos apóstolos, que foi canonizado no 3º século, mas já era de autoridade no 2º século. Estou falando isso porque a nossa Bíblia, ela é um todo. Como foi feito pelo pastor aqui, ela foi uma harmonia de mais de 1.500 anos. E essa harmonia, ela é a harmonia espiritual, porque a Bíblia canonizada pelo judaísmo vem ser a Bíblia cristã junto com o Novo Testamento. Ela vem ser completa. E com isso eu quero inspirar a todos os senhores e senhoras a lerem esta Bíblia, apesar dela ser tão antiga. Eu comecei a ler a Bíblia com 14 anos de idade. Se Deus quiser, no dia 2 de janeiro, vou completar 40 anos de batizado na igreja evangélica. Fui batizado na igreja católica, quando nenê, e depois na igreja evangélica com 14 anos de idade. Em 1972, fui batizado aos 14 anos de idade. Eu recebi um livro que chama-se Bíblia. Eu conhecia apenas o catecismo.
E comecei a ler a Bíblia, apenas o Novo Testamento, dado pela minha avó. E comecei a ler, não entendia muita coisa. E fui lendo a Bíblia, li o Novo Testamento todo. Depois eu comecei a ler o Antigo Testamento de Gênesis a Apocalipse, com 14, 15 anos de idade, adolescente. Eu comecei a ler a Bíblia toda. Já consegui ler a Bíblia 20 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Mas isso lendo diariamente, de Gênesis a Apocalipse. Sem contar os estudos que eu já fiz da Bíblia, como pastor há 31 anos, que eu sou pastor, há 17 anos como capelão da Polícia Militar, entramos em 94, já tinha 14 anos de pastor quando entrei na polícia, como capelão no quadro religioso. Depois eu fiz um mestrado em Antigo Testamento, lecionando no seminário. Por que eu estou contando isto? Porque a Bíblia ela pode ser lida de várias maneiras. Eu comecei a ler a Bíblia como um livro devocional, com 14 anos. Depois eu comecei a ler a Bíblia como um livro de história e teologia. Se nós formos ler a Bíblia como um livro de história, vai ser muito bom, porque nós vamos encontrar muitas informações, riquíssimas informações. Se nós formos ler a Bíblia como um livro de teologia, vai ser riquíssimo, porque nós vamos encontrar estudos preciosos. Os alemães são de ponta na teologia, muito mais do que os americanos e os ingleses. A melhor teologia é alemã. E não fiz o doutorado porque tinha que saber alemão e eu não consegui. Mas consegui ler um pouco de hebraico e de grego na Bíblia, em inglês, espanhol e português. A teologia é uma coisa maravilhosa, lindíssima. Com a teologia, você consegue descobrir que a Bíblia, ela não nasceu como Bíblia. A Bíblia, ela nasceu como um livro do Estado. Ela nasceu como um livro da sociedade, do governo. O Pentateuco, antes de ser canonizado, ele era um livro da Constituição de Israel. De leis sociais, de bem-estar social, lei do escravo. Da mais alta capacidade. E se tornou a Bíblia. E quando a gente lê a lei de Moisés como um livro de história, como um livro de teologia, é riquíssimo. Mas é importante que se leia num terceiro passo, não somente como um livro de história e teologia, mas como eu comecei a ler e estou terminando de ler, como um livro de fé. Comecei a ler a Bíblia como um livro de fé, como devocional, depois entendi e li a Bíblia como um livro de história, aprendi muito como um livro de teologia, e agora estou voltando, ou continuando a ler a Bíblia como um livro devocional. Porque se nós lermos a Bíblia como um livro histórico, vamos encontrar muitas informações de história, belíssimas. Como um livro de teologia, nós vamos encontrar e resgatar que a Bíblia ela nasceu como uma resposta às dificuldades sociais da época, como os livros de história na Bíblia. Os profetas pregavam a Bíblia como uma resposta às necessidades sociais da sociedade, da injustiça, da fome, da violência, da corrupção. Você encontra isso na Bíblia porque os profetas, sensibilizados com essa situação social, foram inspirados por Deus e criaram os livros proféticos. Eles mesmos não sabiam que estavam criando a Bíblia, porque a sua canonização foi muitos anos depois. Nós aprendemos que os livros históricos, os livros proféticos e os livros dos salmos não foram escritos como Bíblia, porque antes de ser a palavra de Deus, a Bíblia foi a palavra do homem, porque se ela não fosse primeiro a palavra do homem, nós não a entenderíamos, não seria resposta para o homem. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus transcende a Bíblia, porque antes de existir a Bíblia, já existia a palavra de Deus, e disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra de Deus, antes da escrita, ela vem como experiência, porque Deus fala a você na sua experiência de vida, com o Espírito Santo. Mas depois Deus deu a Moisés as tábuas, a escrita.
Mas se nós não soubermos lê-la, ela pode ser um perigo, porque muitos usam-na para atributos próprios e até para matar. Muitos matam em nome do Estado, em nome da religião, em nome da sua fé, porque não sabem lê-la. Então ela contém informações históricas, contém teologia. Por exemplo, os Salmos, gostaria de falar um pouco nos Salmos. Os Salmos, Salmo de Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quando Davi fez esta oração, ele não sabia que estava escrevendo a Bíblia. Nem tampouco Deus ditou isso para que ele pudesse escrever, porque muitos pensam que a Bíblia foi produzida como uma revelação mecânica, como uma psicografia. Não. A Bíblia ela foi dada como palavra do homem, como expressão do seu sentimento, das suas necessidades existenciais. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque nas suas guerras, ele buscava. O Senhor será a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque ele sentiu, ele passou por isso. Ele guardará a tua saída e a sua volta, porque ele saía nas guerras e voltava. Que a gente possa ler a Bíblia assim, como resposta às nossas necessidades existenciais, como resposta às necessidades das nossas famílias, do nosso país, do nosso Estado. Que nós possamos ler a Bíblia como um livro de história, um livro de teologia, mas sempre como um livro de fé, porque muitos historiadores não creem nela, nem obedecem-la. Porque muitos teólogos não creem no Deus dela, nem obedecem-la. Mas quem lê-la como livro devocional e de fé, sempre a obedecem. E sempre estão vivendo nela, por ela e para ela. E nisso consiste a vida, o sentido da vida. Como diz aqui o salmista no Salmo 19, eu gostaria de terminar com esse salmo. A partir do versículo 7, quando ele fala sobre os céus que manifestam a glória de Deus, mas depois ele fala sobre a lei, que junto com essa lei física da natureza tão bonita, no versículo 7 ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, ela, a soberba, não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ele começa a falar da natureza, depois fala sobre a palavra e depois ele fala dele como alguém carente, necessitado e salvo por ela, por esta palavra. Que Deus abençoe o vereador Edson, esta casa de vereadores, esta prefeitura, as representações do executivo, do legislativo, casa militar, que todos possamos dar a mão calcados nesta palavra, que desde os 14 anos Deus me deu e que ela nunca me decepcionou, ao contrário, ela sempre me restaurou e me deu forças para vencer as barreiras, os obstáculos, as dificuldades. Me dá uma família tão bonita, né? Minha esposa está aqui, 3 filhos casados, né? Pedi que ela fique de pé. Está o sargento Alcemar também com a sua esposa,
pedir que ele fique de pé, nosso motorista, lá da capelania. Ele também é pastor da Assembleia de Deus, obrigado. E que esta possa ser a vitória da nossa família. Sem essa palavra nós não somos nada. E com ela nós podemos tudo. Porque começamos a ver como Deus. Amém? Amém. Obrigado pela oportunidade. Alô? Agradecer ao Coronel Edson Fernandes Távora pela palavra de sabedoria e dizer que, alguns anos atrás, quando eu também não tinha muita esperança, alguém me apresentou Deus através da palavra e ganhei minha primeira Bíblia, que eu entendi como ganhar uma Bíblia. Na verdade, quando criança, os Gideões Internacionais passaram na escola onde eu estudei, com certeza distribuíram, né, Novos Testamentos como este aqui. Eu ganhei também. Muitos de nós aqui, acho que aqui, se fosse fazer uma pergunta, acho que todo mundo aqui que passou pelo banco escolar deve ter um dia recebido um Novo Testamento como esse, mas talvez não tenha naquele momento feito o efeito, mas a Bíblia diz que, né, a semente foi lançada. E aí, um dia, alguns anos atrás, eu fui até sabendo agora com o nosso capelão, que o pastor Moisés Soares, Moisés não, João Soares, pastor João Soares, que já faleceu, o filho dele, uma vez, lá em Campinas, no interior de São Paulo, eu friburguense, lá em São Paulo, me chamou para ir a uma igreja, me deu uma Bíblia, e Salmo 119, estava escrito: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. E ali Deus começou a fazer uma grande mudança na minha vida, através da leitura da palavra de Deus. E hoje a gente tem aí uma vida, Deus tem cuidado, minha esposa está ali, Alessandra, meu neném também está ali, e eu, até um tempo antes de conhecer, eu achava que eu nem ia ter uma família. Achava que não ia ter uma família. Eu vivia assim, eu achava que não ia ter uma família. Via todo mundo com família, com filhos, eu achava que eu também não estaria incluído nesse rol. E hoje, Deus é bom mesmo, nos deu a minha família, e todos nós aqui temos as nossas famílias, e nós vamos partir para o encerramento dessa sessão, mas eu quero também ofertar essa sessão solene às famílias que perderam parte das suas famílias, né, nesse ano. Nós estamos findando o ano de 2011, e para nós é muito precioso entendermos que o Deus da Bíblia transformou a vida de muita gente nesse final de ano vai precisar desta palavra, vai precisar desta Bíblia, né? Pessoas que perderam a sua família quase inteira, pessoas que, como nós temos visto no dia a dia, que é dado ao suicídio, que é dado ao desespero, que é dado à angústia, à depressão e à tristeza. E a Bíblia, ela tem uma palavra para todas essas pessoas. Então, aqueles que assistem à sessão da Câmara no dia de hoje, entendam essa sessão como um presente para a sua vida, que a Câmara de Vereadores, na sua integridade, todos os parlamentares aqui, obedecendo uma lei federal, apresenta para você essa oportunidade de talvez estar em casa num quadro deste, que possa dirigir-se à palavra de Deus, que talvez esteja empoeiradinha aí dentro de um guarda-roupa, dentro de um móvel, né? E às vezes põe essa palavra, lê-la, e Deus pode trazer uma visão diferente de vida, mesmo no quadro que você está vivendo, porque na Bíblia está escrita que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Nós temos certeza, convicção, que existem centenas de friburguenses, não vou dizer um ou dois não, que estão angustiados, que estão tristes, que passarão talvez o pior Natal de suas vidas. Temos certeza, nós, que temos essa sensibilidade, que essas pessoas precisam do apoio do poder público, sim, precisam do apoio das autoridades, dos serviços médicos, mas precisam, sobretudo, de um Deus que possa dar a elas um conforto, um alento, e esse conforto, esse alento, ele está na palavra de Deus. Bom, com essas falas, nós vamos também para um momento muito importante. Nós temos a Rádio Caledônia, que está completando 28 anos em nosso município, e a Câmara Municipal aprovou, e nós vamos convidar até a tribuna ali, o pastor
e diretor da Rádio Caledônia, o senhor Cláudio Simões, e nós vamos entregar a ele, né, e a todas as pessoas uma moção especial de louvor, fazendo parte das comemorações do Dia da Bíblia, uma vez que é uma emissora que tem na sua natureza propagar, a sua finalidade, propagar a palavra de Deus através das suas transmissões. Vou ler aqui e entregar ao pastor Cláudio Simão, moção especial de louvor da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Tenho a satisfação e a honra de consignar a presente moção especial de louvor com a Rádio Caledônia FM pelos 28 anos de atuação em Nova Friburgo e região. Plenário doutor Jean Bazé, 10 de novembro de 2011. Assina o vereador autor, vereador Edson Flávio Coelho, e assina o presidente em exercício, vereador Luciano Faria. É de uma grande alegria, mas sem a Bíblia, nada disso pode ter acontecido, amém? Sem a palavra de Deus não existiria Caledônia. Sem a palavra de Deus não existiria a minha vida, a vida de todos aqueles que trabalham conosco, dos pastores que pregam através da Caledônia, porque a Bíblia diz que a palavra dele jamais voltará vazia. São homens que compartilham suas mensagens. E a gente pode constar uma coisa interessante, que essa homenagem foi exatamente... Eu ofereço ao povo que escuta, que ouve a Caledônia, aos pastores que pregam pela Caledônia, que pregaram pela Caledônia, porque suas mensagens foram levadas a vidas e famílias. A Bíblia, sendo a palavra de Deus, que vem transformando muitas vidas, que transformou a minha, da minha família, que vai transformar a vida de outras pessoas, ela vem alcançando pessoas simples e humildes. Hoje nós tivemos a oportunidade de fazer uma pesquisa pela cidade, o que o povo achava do Natal e do Ano Novo. Pessoas estão sem expectativa de vida, sabe? Elas não sabem o que vão fazer no Natal. Mas uma coisa todos disseram ao mesmo tempo: vamos estar reunidos com a nossa família. Então, eu quero agradecer a essa casa, aos vereadores, ao Edson Flávio, a todas as autoridades, aos pastores, ministros de Deus, amém? As autoridades também, os coronéis que estão aqui presentes, ao capitão, coronel capelão, não é isso? Que trouxe uma mensagem. Aliás, todos levaram realmente o que a Bíblia realmente é, na sua linguagem simples e humilde, e todos nós procuramos acreditar nela. Mas sem a palavra de Deus não existiria a Caledônia. Quero agradecer aos funcionários da Caledônia, ao Maurício Marques, a Genildo Overney, ao Tiago Rodrigues, a todos, até a telefonista, a todos que estiveram conosco, a todos os pastores, que Deus abençoe vocês. Amém? Muito obrigado. Vereador Márcio Damásio, trazendo aí a sua palavra sobre a Bíblia Sagrada, aquilo que quiser falar. Senhor presidente, senhores vereadores, autoridades presentes, pastores, senhoras e senhores presentes, irmãos em Cristo, eu quero aqui, nessa noite, vos saudar com a paz do Senhor, diferentemente do que a gente costuma dizer aqui nas outras sessões. Quero dizer que muito me alegro esta noite, estou com meu coração radiante de alegria em poder passar aqui esses momentos gloriosos na presença do nosso Deus, apreciando aqui uma porção da palavra de Deus nesta noite para a nossa vida, para o nosso livro espiritual. E uma coisa que nos chama muito a atenção a respeito da Bíblia, quando o nosso, vou falar assim, pastor, capelão, né, ele fez a leitura aqui do Salmo e falou a respeito, né, a lei do Senhor é perfeita. E eu estava aqui pensando, esta casa é uma casa de leis. O vereador Marco Medeiros, que é recordista, né, aqui em projeto de lei,
E eu estava aqui pensando, a lei que nós criamos, né, os projetos de leis que nós criamos, ele é vulnerável. E com o passar do tempo, às vezes ele volta a esta casa para sofrer aqui uma emenda, uma modificação de acordo com a situação. E nós hoje estamos aqui diante de uma palavra, a Bíblia Sagrada, inscrita há tantos anos passados, né, e ela não mudou, não muda, é a mesma. Eu estava observando desde o início dessa sessão a respeito da confecção da Bíblia, né? Imagino que os primeiros exemplares da Bíblia devem de ter tido uma dificuldade muito grande para ser confeccionado. Depois, com a evolução, como é tão bacana ali, né, aquela máquina movimentando rapidinho, mas mudou, evoluiu a forma de confeccionar, mas o seu conteúdo, o seu valor não muda. O próprio Jesus disse, né, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, nós temos que ter consciência de que, diante da Bíblia, nós vemos a grandeza do nosso Deus e a nossa pequenez, a nossa falha humana. Nós passamos essa vida, né, temos aqui o nosso irmão e amigo ali privilegiado, né, por 100 anos, mas quantos de nós não vão a esta idade, né? Quantos já não conseguem alcançar? Mas a palavra de Deus, ela é fiel e permanece para sempre. Quero agradecer essa oportunidade, parabenizando Vossa Excelência, o vereador Edson Flávio, por essa iniciativa tão linda e tão maravilhosa. Muito obrigado e uma boa noite, que Deus continue abençoando a vida de cada um de nós aqui. Vereador Marcos Medeiros. Começar de maneira diferenciada, assim como o vereador Márcio Damásio, desejando a paz do Senhor a todos que se fazem presentes nesse momento e a todos que nos assistem. O vereador Isaac Demani, que preside, vereador Edson Flávio, parabéns pela iniciativa, o capelão que saiu da cidade do Rio para vir aqui nos prestigiar e trazer seu conhecimento, pastor Ednei, que eu já tive várias vezes em seu culto, um homem iluminado, um homem que Deus deu o talento da palavra, que consegue, através de vossa fala, de vossos trejeitos e principalmente da firmeza com que impõe seus argumentos, melhorar a qualidade de vida do cidadão e mudar para melhor a vida de várias pessoas. Coronel Hudson, homem de Deus também, que eu tenho um carinho dileto. Silas, está diferente, Silas. Tem bastante tempo que a gente não se via, sou seu cliente em sua oficina, você é um homem que conheci de perto, sempre alegre, sempre feliz, quando constatei, através do seu depoimento, o que você passou na vida. Quem te conhece há tempo atrás não dá para acreditar, porque você sempre foi uma pessoa que irradiou alegria, irradiou energia positiva, e fico feliz de Deus ter agido em sua vida e você restaurado seu casamento, porque, com certeza, é o caminho mais correto, porque você deu sorte de ter uma mulher também iluminada, assim como você, ao seu lado. Silvio Poeta, vereador Edson Flávio, e para nosso amigo que é o aspirante Arthur, para quem não sabe, é o primeiro dia de Nova Friburgo. Ele me confessou aqui que acabou de se formar no Corpo de Bombeiro e foi designado para vir para Nova Friburgo, e hoje já teve essa bela oportunidade de participar de um evento tão grandioso quanto esse. Eu tenho certeza que, conforme todos falam, que são ligados a Deus, Deus tem um propósito na tua vida, por isso que você, no seu primeiro dia, tem certeza que nunca aconteceu isso na história do Corpo de Bombeiro, você representar a instituição numa Câmara de Vereadores. Então, tenho certeza que esse momento vai mudar a sua vida para melhor.
meu amigo Cláudio Simões, que no último sábado me proporcionou um dos momentos mais alegres da minha vida, onde ele, através do Tiago, me chamou ao palco do show da Bruna Carla, no Country Club, 5.000 pessoas, anunciou meu nome, pediu para que eu falasse alguma coisa, e as pessoas iluminadas, evangélicas, me aplaudiram, gritaram o meu nome, e o carinho foi enorme. Então, quero lhe agradecer desde já desse momento que você conseguiu proporcionar no último sábado. Representante do Sanatório Naval. E seu Deoclésio, fui na sua festa, fiquei caminhando em cada mesa, vendo seus parentes. E seu Deoclésio, ele é lúcido ao extremo. Quando eu me aproximei dele, quando ele estava sentado ali, você é o seu Medeiro, porque ele era amigo do meu pai. Você é seu Medeiro, você é seu Medeiro. E filmei, tive a oportunidade, para quem não sabe, ele foi jardineiro, né, do ex-prefeito César Guinle, e uma pessoa, conforme foi dito, 100 anos de idade e 79 anos servindo a Deus. Então, com certeza, é um grande exemplo para toda a sociedade friburguense. Senhoras e senhores, falar da Bíblia, falar de Deus, é falar um pouco da vida de cada um. A gente ouve, às vezes, determinados seres que dizem não acreditar em Deus. Mas, quando tem um problema, quando passa por alguma dificuldade na vida, ora, ou então fala, ai, meu Deus. Então, fica claro que todos temem a Deus. E nós que somos pessoas públicas, estamos sujeitos, no dia a dia, a se aproximar pessoas com problemas. Eu digo que quem tem problema de saúde vai ao hospital, quem tem problema da alma vai à igreja. E eu vou a todas as igrejas, seja ela de que denominação for. E fui criado na igreja cristã no Brasil. E eu tenho um salmo que eu já li aqui antes, que faz parte da minha vida e que exemplifica, com certeza, a vida de cada um que se faz presente nesse momento. Por quê? Porque Deus nos deu a capacidade de viver. Até quantas pessoas que não conseguiram chegar à idade que cada um chegou aqui, e nós chegamos, e com certeza vamos chegar lá aos 100 anos do seu Deoclésio. E trabalhei na Alerj, vereador Cláudio Damião, com um promotor de justiça, e ele, num determinado momento, no fórum, quando fui com ele num evento, tinha o crucifixo com Jesus Cristo. E ele me falou, sabe por que tem aquele crucifixo ali atrás? Não sei. Ele falou, aquilo ali é para exemplificar o maior erro da história da humanidade, que foi a crucificação de Jesus. Para finalizar, eu vou ler o Salmo 140, que, com certeza, ele é um salmo que ajuda a todos a viver melhor em nossa sociedade. Salmo 140, para ter cautela e paciência na hora de agir, falar e na convivência com as pessoas. Livra-me, ó Senhor, dos homens maus, guarda-me dos homens violentos, os quais maquinam maldades no coração, estão sempre projetando guerras, aguçaram as línguas como a serpente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios, preserva-me dos homens violentos, os quais planejaram transtornar os meus passos. Os soberbos armaram-se laços e cordas, estenderam uma rede à beira do caminho, puseram armadilhas. Eu disse ao Senhor, Tu és, meu Deus, dá ouvidos, ó Senhor, a voz às minhas súplicas. Ó Senhor, meu forte libertador, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, aos ímpios seus desejos. Não deixe ir por diante o seu mau propósito. Não levante a cabeça os que me cercam. Cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados em covas profundas, para que se não torne a levantar. Não se estabeleça na terra o caluniador. O mal persiga o homem violento com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor manterá a causa do aflito e o direito do necessitado. De certo, os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Muito obrigado a todos. Uma participação especial
participação especial aqui do Bernardo. Vamos ouvir o vereador Cláudio Damião. Eu quero, presidente da Comissão da Mulher da Câmara, uma Câmara composta só de homens, cumprimentar a senhora Maria José, uma das poucas integrantes femininas aqui, apenas duas, e, neste ato, estender o cumprimento a todos os demais componentes da mesa, aos convidados aqui na assistência, e faço esse cumprimento especial à dona Maria José, porque sei que as mulheres sustentam os homens, né? São o braço, são o apoio, muitas vezes são as pernas, e quantas vezes são a cabeça do homem. E falo com a experiência de pai de 2 filhas e casado há 29 anos, e sei o quanto a minha mulher é importante na minha vida. Então, esse cumprimento é um cumprimento especial, no sentido de reconhecer a importância das mulheres no nosso mundo, na vida dos homens, na nossa vida, na política, de modo geral, nos dando uma orientação e um porto seguro. E quero dizer também que cada um de nós, né, somos também um livro. E a gente aprende muito, né, lendo os livros. Hoje eu li um livro aqui, na medida em que vi a Renata cantando. Também comoveu o Coronel Hudson, percebi isso, além da bela voz, da bela canção. E eu não sabia que ela cantava, eu a conhecia. Também uma grata surpresa, o José Roberto, que conheço há pouco tempo, mas já nutro por ele uma forte admiração, uma simpatia, de vê-lo cantar. Então, a gente vai descobrindo as pessoas aos poucos, né? Quem podia dizer que esse menino cantava, e tão bem, né? Então, a gente, muitas vezes, vê no outro os defeitos e não vê os valores, as qualidades. Então, a nossa vida é um eterno aprendizado, e daí um livro. E uma reunião como essa, ela é especial. Já foi especial para mim, a anterior que participei, se torna mais especial pela uma segunda vez, talvez uma terceira, quarta, quinta, não sei. Mas a gente tem que aproveitar os momentos que a gente tem nessa nossa curta vida, né? Passa rápido. Quando a gente vê, já estamos aí comemorando 50 anos, 100 anos. E nessa experiência de ver livros e de ler livros nas pessoas, me chamou muito a atenção os valores que a gente carrega na nossa vida, os exemplos que vêm dos nossos pais e os valores que passamos para os nossos filhos, isso vai de geração em geração. E o valor que foi dito pela filha presente do seu Deoclésio, e no documento que foi lido, né? Um dos principais valores, que acho que é o orgulho de todo homem, é se saber honesto. E não foi ele que se disse honesto, foram os outros que disseram que ele é um homem honesto e digno. E que beleza da gente ver isso aos 100 anos, valores que estão tão perdidos, né, que a gente muitas vezes não dá importância, e é o que pauta a nossa existência, a nossa vida, o que nos faz olhar com dignidade para o outro e até ter coragem de se olhar no espelho, que muita gente não dá valor, que é a honestidade. Então, o senhor é um exemplo para todos nós aqui, pela sua longa existência, mas pelo seu valor, de um homem íntegro e de um homem honesto. Isso não significa que a gente não erre na vida, mas o importante é que a gente reconheça o erro e caminhe sempre trazendo dos nossos erros uma experiência para que a gente erre menos e que a gente possa servir de referência para os outros como um exemplo, um bom exemplo, né, e que as coisas ruins fiquem para trás. E a Bíblia, né, como a gente está falando aqui de pessoas como exemplo e livros, né, a Bíblia é o exemplo maior, é o livro maior. Então, eu quero, na verdade, nem me alongando, agradecer a oportunidade de estar presente aqui hoje, agradecer ao vereador Edson Flávio, né, companheiro que tem partilhado conosco de um processo muito especial, que é trazer a verdade às relações humanas. Nós estamos vivendo um momento extremamente difícil para Nova Friburgo, que é o momento da tragédia, e o que aconteceu nessa tragédia, o que a gente vai tirar de proveito disso? Porque até na desgraça a gente tem que saber tirar proveito. Mas é o proveito do que a gente pode fazer de melhor para o outro, para o lugar que a gente vive, não o proveito de se aproveitar da desgraça do outro, da tragédia do outro, do irmão que está passando por um momento de sofrimento e de desolação. Então, muitas vezes, as pessoas não trazem das piores situações uma oportunidade de transformação para si e para o outro. Então, a gente tem que também fazer uma análise muito profunda sobre isso. Está o vereador também, Isaac Demani, participando desse momento. Tem o vereador Manuel Martins, o vereador Renata Birrame, que se afastou em razão da nomeação.
e uma justificativa muito especial da ausência neste momento, que não estaria ausente se não fosse por esta razão, que é o vereador professor Pierre, que participou da reunião anterior e que está lá atrás, numa sala quente, fechada, sem janela, sem ar-condicionado, estudando todo o material da tragédia através dos documentos que foram trazidos a esta casa e que nós estamos analisando e que vai ser alvo de leitura amanhã. Então, 9 horas da manhã, além das várias noites que passamos aqui, e aí eu fiz esse agradecimento às mulheres, porque minha mulher tem tido uma compreensão muito grande, porque não são poucas as vezes que a gente sai daqui 2 horas da manhã, não são poucas as vezes que nós trabalhamos sábado, domingo e feriados, para que nós pudéssemos ter a dignidade de olhar para o nosso próximo e dizer: nós estamos fazendo a nossa parte. Sem apontar o dedo para acusar ninguém, para fazer juízo de valor e antecipar juízo de valor, nós estamos fazendo aquilo que nos cabe. Nós fomos eleitos como vereadores para fiscalizar e acompanhar os atos que são de nossa tarefa acompanhar e fiscalizar. Então, esperamos, nesta oportunidade, amanhã, e até agradecer a oportunidade, além de ter proposto a CPI, de ter sido eleito presidente da CPI, da gente poder, como um gesto cristão, de estabelecer um ponto de verdade nas relações humanas. Trazer a todos a esperança de que a política é importante nas nossas vidas, assim como a nossa profissão de fé, a política é importante na nossa vida, porque a gente pode fazer pelo outro através também da política. E é uma coisa abençoada, quando o pastor diz que os pastores oram por nós, né, que todos que têm a oportunidade de, nas suas religiões, estarem orando pelos homens públicos, que isso seja um farol na nossa vida e também na nossa consciência, no nosso comportamento enquanto homem político, mas também enquanto criatura humana e um servo de Deus. Então, eu quero agradecer ao vereador Edson Flávio por ter feito esta sessão e a oportunidade de estar aqui presente, porque, para mim, é sempre um aprendizado. Muito obrigado a todos. Para concluir essa sessão, agradecendo a presença de todos, eu gostaria de, antes de passar a palavra para o presidente da sessão, vereador Isaac Temani, convidar o capelão dos Gideões Internacionais do Brasil, o senhor Davi, né, que pudesse vir até aqui, nos despedir com uma palavra de oração, e eu o chamo porque está representando um dos mais antigos ministérios de distribuição de Bíblias no país, e ele hoje é capelão desta importante instituição. Gostaria que ele pudesse, então, estar orando. Vamos ficar de pé. Santo Deus, bondoso Pai, estamos aqui, Senhor, nesta Câmara de Vereadores, diante, Senhor Deus, primeiramente da Tua santa presença, Senhor. É por causa da Tua palavra que estamos aqui. E nós te agradecemos, Senhor, por esta grande oportunidade. Eu creio, Senhor Deus, que através deste ato público que está sendo feito aqui, o Teu nome será exaltado para sempre, Senhor, porque nós temos um Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, um Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe. E diante de Ti nós estamos esta noite, Senhor, com o nosso coração agradecido por esta homenagem que nós fazemos à Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Obrigado, Senhor Deus, por todos aqueles que aqui pronunciaram, que falaram a respeito da Tua palavra. Abre, Senhor Deus, a mente de todos os cidadãos desta cidade, Senhor Deus, para que eles possam compreender a Tua palavra e viver a Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por cada um aqui presente, pelas autoridades, por todos aqueles, Senhor Deus, que dirigem os destinos deste município e deste país, Senhor Deus. Colocamos todos nas Tuas santas mãos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus, na nossa cidade. Precisamos da Tua direção. Precisamos da Tua palavra, Senhor Deus. Unge, Senhor Deus, os nossos corações. Que haja perdão, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, nos arrepender de todo o mal que muitas vezes causando, mesmo sem querer, Senhor Deus.
para que tua palavra possa, Senhor Deus, ser viva em nosso meio, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, reconciliação no nosso município, Senhor Deus, que as autoridades saibam que elas têm um Deus que dirige, Senhor Deus, este universo e que tem que ser fiéis a Ti, Senhor Deus. Nós oramos, nós te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado, nosso Salvador Jesus, é quem oramos e te agradecemos e te pedimos perdão pelos nossos pecados, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, que a Bíblia continue sendo não somente fonte de inspiração, mas fonte transformadora, abençoadora de milhões de vidas no Brasil e no mundo. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra ao presidente para que faça as suas considerações e lembro que o pastor Luiz Borges, da Igreja Pentecostal Caminho Santo, tem um presente para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Muito obrigado, vereador Edson Flávio. Não poderia deixar de citar um versículo da Palavra de Deus, já que essa sessão é solene em comemoração a esse livro, que fechado é apenas um livro e aberto é a manifestação da Palavra de Deus, e já foi até citado aqui pelo meu querido pastor Ednei, mas eu vou repetir em Mateus 7, 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta a minha palavra e as pratica, assemelhoei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E é assim que Deus tem feito em nossas vidas, e é assim que Deus quer fazer na vida de cada um. Esse é um manual de vida, manifestação da vontade de Deus para a vida do homem, e que, se a praticarmos, Deus faz, como fez na minha vida e fez na vida de tantos outros aqui, um verdadeiro milagre. Então, eu quero parabenizá-lo, vereador Edson Flávio, pela propositura da sessão, parabenizar todos que estiveram aqui, a satisfação de poder conhecer a cada um e desejar que Deus possa estar abençoando a nossa vida. Eu vou dar por encerrado essa sessão, marcando a próxima sessão para o dia 13 de dezembro, às 17h30. Que Deus nos abençoe e nos leve em paz para os nossos lares. Muito obrigado a todos. O TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do Sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo. Transparência, cidadania e acessibilidade. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.